Muito bom. Então, pessoal, para começar foi dificílimo achar um meme para essa porcaria dessa tela de abertura, então não tinha, só coloquei uma foto bonitinha, tá? Quando a gente está agora pensando aqui em termos. Porque tudo que a gente viu, vejam, tudo que a gente viu até agora, tirando um pouquinho da genética quantitativa, tudo que a gente trabalhou é relacionado com o indivíduo, tá certo? Como que determinada combinação gênica se manifesta no indivíduo, em que proporção isso vai se manifestar numa prole, tá certo? Mas assim, isso tudo é relativamente micro, né? Quando a gente começou a falar um pouquinho de genética quantitativa, a gente acabou entrando numa parte em que a gente já precisava trabalhar com amostragens maiores, tá certo? Lembra? Nos exemplos que a gente deu, num dos exemplos que a gente deu, que era aquele do tamanho da corola, a gente precisaria, pelas nossas estimativas, de uma amostragem de mais de 1.000 indivíduos para poder recuperar os extremos e encontrar todos os fenótipos, os genótipos, para a gente poder fazer a conta direitinho, tá? Mas ainda assim, aquilo, por mais que seja uma coisa que nós estamos pensando mais macro, ainda está restrito a um pedacinho, né? Então, tipo, é a minha plantação, é a minha linhagem, né? Agora, nessa parte de genética de populações, a gente vai sair dessa coisa um pouco mais micro e nós vamos trabalhar agora com estimativas do macro, de como que os genes, como que os alelos, como as diferentes formas do gene, elas se comportam dentro de uma população, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar essa partezinha bastante relacionada com como estimar que essa população, o que está acontecendo nessa população. E na aula que vem, na segunda-feira, nós vamos conversar um pouquinho sobre como as forças evolutivas atuam em cima dessas populações e o que isso faz com as frequências dos genes ao longo das gerações, tá bom? Veja, quando a gente está falando de genética de populações, basicamente, eu quero que vocês pensem que esse é o estudo da distribuição e mudança temporal da frequência de alelos, veja bem, da frequência dos alelos, sob a influência das quatro forças evolutivas: seleção natural, deriva gênica, ou deriva genética, tanto faz, mutação e migração, tá certo? Vocês devem ter trabalhado todos esses conceitos já lá quando vocês fizeram evolução para biodiversidade, tá certo? Tô certo? Acho que sim, né? O Carvalho conversou com vocês sobre esses quatro temas. Beleza. Bom, uh, e quando eu estou dizendo aqui genética de populações, eu quero que vocês entendam que por população, nós estamos trabalhando com o conceito de população mendeliana, tá bom? O que que é isso? É, na verdade, uma comunidade de organismos que se reproduzem entre si. Ponto. Simples assim, tá bom? Então, nós podemos ter a extensão maior que nós podemos chamar da população mendeliana é a espécie, tá certo? Espécie no sentido do conceito de espécie que a gente tem, que a gente, usando o conceito de espécie de indivíduos que se reproduzem e deixam descendentes férteis, tá certo? Mas, obviamente, dentro de dessa grande população, nós podemos ter aí diversas subpopulações que podem estar mais ou menos isoladas, tá certo? Então, o que a gente está chamando de população seria esse grupo do que a gente está fazendo as amostragens, tá certo? Bom, cada uma dessas populações, então, se a gente pegar, imagina que a gente não tivesse um um fluxo gênico muito grande. Mas vamos pegar um exemplo mais real. Pega, por exemplo,
as frequências de alelos do sistema ABI, ABO no sistema sanguíneo, tá certo? E vamos comparar as frequências de alelos que vão gerar o azão, o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, tá certo? Essas combinações. Se a gente pegar populações de diferentes partes do mundo, muito provavelmente essas frequências vão ser diferentes, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a população australiana e a população Yanomami e a população uma tribo do Zimbábue, as frequências para esses alelos elas vão ser diferentes, tá certo? Ou seja, cada população representa, nesse caso, um reservatório gênico. E aí eu estou falando do conjunto de genes como um todo, que assim é particular daquela população, porque ela tem uma história evolutiva que moldou os formatos e as quantidades, as frequências com que esses genes aparecem na nossa população, certo? Uh, Quando a gente vai pensar aqui em genética de populações, é justamente como que os nossos mecanismos hereditários que a gente estudou até agora vão funcionar nos níveis populacionais, tá certo? Porque toda vez a gente fala, lembra, vamos fazer um cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. Qual é a proporção na prole que isso vai gerar? Um indivíduo, um quarto de indivíduos homozigoto dominantes, metade de indivíduos heterozigotos, um quarto de indivíduos heterozigotos recessivos, tá certo? Agora, como que isso funciona se eu estiver trabalhando numa população onde eu vou ter, sei lá, 50% de indivíduos heterozigotos, 20% de indivíduos homozigoto dominante e 30% de indivíduos homozigotos recessivos. Com qual frequência esses organismos vão se encontrar? Como que essas proporções de prole vão ser representadas na próxima geração? O que que isso vai gerar em mudanças nas frequências, tá certo? Vai ter mudança na frequência gênica? Se vai ter mudança nas frequências dos alelos, nas frequências dos genótipos, quais forças estão atuando para que a gente tenha essa mudança? É uma seleção natural, porque algum indivíduo tem sobrevivência diferencial por conta de um genótipo? É deriva genética, e aí os novos alelos se fixam mesmo sem ser vantajosos? Percebe que tudo isso faz. A gente precisa ter uma visão um pouco maior de como as coisas estão funcionando na população, né? E justamente entendendo esses processos, a gente pode, trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui na parte de biotecnologia, né? Puxar essas informações justamente para trabalhar com o melhoramento de plantas e o melhoramento de animais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, no fim da aula que vem, tá certo? Então, se eu identifico determinados genótipos como sendo vantajosos, como que eu direciono os cruzamentos para diminuir a frequência do alelo menos vantajoso ou de menos interesse e aumentar a frequência do alelo de maior interesse, tá certo? Então, tudo isso é objeto aqui de estudo do que a gente vai fazer na parte de genética de populações, tá? Quando eu falo de população, vou dar um exemplo para vocês. Ó, um exemplo de população aqui pode ser esse: variedades de plantas alógamas. Que são plantas alógamas? São plantas que fazem fecundação cruzada, tá certo? Ou seja, vai receber o grão de pólen de outro indivíduo, não dela mesma. No caso aqui, a gente está usando como exemplo uma plantação de milho, uma plantação de cebola, tá certo? Que apresentam polinização aberta, ou seja, está ao ar livre, o milho sofrendo aí polinização pela ação do vento, e a cebola tem polinizadores animais, tá certo? E ao acaso. Ao acaso, no sentido aqui, é que assim, o vento não escolhe para onde ele está levando determinado grão de pólen, tá certo? A planta, esse milho que está aqui, esse pé de milho que está aqui, vai receber o grão de pólen que chegar nele. Não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é maior, não é porque ele tem uma folha mais vistosa que aquele
vai ser fecundado diferencialmente, tá certo? Do mesmo jeito aqui, nessa plantação de cebola. Suponha que é uma abelha que está fazendo essa polinização, ela não vai escolher se essa planta é maior, menor, mais bonita, mais feia. Simplesmente, se ela tem o grão de pólen ou não ali na flor, a abelha vai lá e pronto, tá certo? Ou seja, quando a gente faz esse movimento de acasalamento ao acaso, tá certo? Nós estamos trabalhando, então, aqui no nosso caso, com grupos de indivíduos. Então, veja, no nosso caso, ou uma plantação de milho ou uma plantação de cebola, tá? Que no nosso, então, indivíduos que no nosso caso são plantas, que são criados no mesmo local e que, devido à sua forma de polinização, permite que os cruzamentos ocorram inteiramente ao acaso. Quando esses acasalamentos estão ocorrendo ao acaso, a gente diz que essa população está num estado chamado de panmixia, que nenhum dos acasalamentos entre os indivíduos ele acontece de forma preferencial, tá certo? É uma coisa que não é tão comum, tá certo? Você sempre tem, ou você pode ter muitos fatores que influenciam aí, principalmente animais, a fazer a escolha do parceiro, né? Em plantas isso é um pouco mais simples, né? Porque a planta não tem muito como escolher o grão de pólen que viaja para lá e para cá, né? Mas no fim das contas, quando você tem esses acasalamentos acontecendo de forma aleatória e não preferencial, nós dizemos que nós temos uma população panmítica, tá bom? Muito bem. E aí, gente, eu vou fazer com vocês. Oh, perdão, eu errei o botão. O que nós vamos fazer nesses estudos de genética de populações é como que a estrutura das populações está no momento e como que ela pode variar ao longo do tempo, tá certo? Então vamos lá. Por população, eu quero que vocês entendam grupos de indivíduos de uma mesma espécie que podem se intercruzar. Então, imagine aí na sua cabeça a população que você quiser, tá certo? E com isso, eu quero que a gente vai estudar aqui por estrutura genética a existência de diferentes alelos para um determinado locus, tá certo? Que a gente vai sempre ter que trabalhar de um jeito mais simples por um locus nas nossas aulas aqui, né? Um locus por vez. Então, as diferentes formas de alelos que estão presentes nesse locus e como eles se combinam formando os diferentes genótipos, tá bem? Ah, e aí a gente vai gerar esses padrões de variação e as mudanças através do tempo, com eventuais diferenciações populacionais, que a gente vai culminar nisso lá na aula de segunda-feira, tá? Então, veja, nós sabemos que a variação genética é uma característica importante dos nossos organismos, tá certo? Que a variabilidade genética ela é causada pelo que a gente viu até agora, tá certo? Por dois mecanismos principais. Nós temos um dos mecanismos como sendo a mutação, né? A mutação, então, permitindo o surgimento de novos alelos, tá? Então, mudou um nucleotídeo. Esse nucleotídeo eventualmente pode mudar um aminoácido, pode mudar a forma da proteína, tá certo? Então, uma fonte de variação sendo a mutação, e a segunda fonte de variação sendo. Perdão, gente, tem um telefone que está me ligando insistentemente aqui, e aí, se eu cair de novo é por isso, tá? A segunda forma de variação que nós temos, então, é a recombinação por crossing over. Lembrem-se que o fato de você ter trocas físicas de cromossomos, você acaba gerando novas combinações de alelos nos cromossomos, e essas novas combinações podem ser vantajosas de alguma forma, tá certo? Então, essas são as duas fontes de variação que nós vamos ter aqui. Agora, quando eu penso na importância dessa variação genética nas populações,
a gente começa a pensar, por que que eu preciso ter variação genética? Inclusive, para o ano que vem, eu pretendo, não tenho certeza se vai dar tempo, mas eu pretendo criar uma disciplina de genética de conservação como optativa para vocês e para a LCN ao mesmo tempo, onde a gente vai trabalhar bastante essa parte de variabilidade genética, né? Mas vamos lá. Por que que a variação entre os organismos seria uma coisa importante? Suponha aqui, então, que nós estamos trabalhando com duas populações. Aqui, ó. Uma das populações em que ela tem uma certa variação, né? Então, veja, você tem aí organismos que são as bolinhas verdinhas, organismos que são as bolinhas alaranjadas na população de cima, e essa população aqui de baixo, que é uma população homogênea e que não apresenta variação. Nesse primeiro momento, enquanto a gente está agora, né, nesse quadro, nessa fotografia desse momento temporal, aqui está tudo bem. Vivem bem a população com variação e a população sem variação. Agora, em uma resposta que necessite ser a longo prazo, vamos supor que nós soframos aí um pouco com o aquecimento global, os piores cenários do IPCC se confirmem, a gente suba aí até 2 a 3 graus na média do planeta, né? 2 a 3 graus centígrados na média da temperatura do planeta. O que que isso pode acontecer? Veja, se eventualmente a mudança ecológica que esse aquecimento global gerar for fatal para uma parte da população, veja, a população que tem uma certa variação pode apresentar já alguns indivíduos que estão aptos a viver nesse novo ambiente. Eles vivem bem hoje e se o ambiente mudar daqui para frente, eles podem ser aptos a viver nesse novo ambiente. Enquanto a segunda população, que tem zero de variação, essa população, se o novo ambiente for letal para um dos indivíduos, como você, eles são todos iguais, o que é letal para um é letal para todos, tá certo? Então, ao longo da história, a gente tem aí uma coisa coalhada de exemplos para a gente trabalhar esse tipo de variação e como isso pode levar uma população à sobrevivência ou extinção, tá certo? Um exemplo agora, claro, atual, que a gente obviamente ainda não tem muitas respostas e muitas informações sobre, mas o que que causa, por exemplo, as infecções pelo Covid-19 levarem algumas pessoas a ter uma reação tão exacerbada a ponto da pessoa ir a óbito e uma enorme parcela da população simplesmente passar por assintomático. Você pegou, você teve, sarou e ó, tá tudo certo. Isso é fruto da variabilidade, tá certo? Se a gente fosse trabalhar aí no sentido evolutivo da coisa, né? Suponha que peguemos a população atual e voltamos lá para a época pré-histórica e tudo mais, quem vai sobreviver nesse filtro que seria a mudança ambiental, né? No nosso exemplo aqui é o aquecimento global, mas agora suponha que o filtro fosse o Covid-19, sobreviveriam as pessoas que de alguma forma desenvolvem essa variedade menos agressiva e então veja, e o que isso acarreta? Acarretaria aqui para as futuras gerações a população que foi mais suscetível, obviamente morreu, e esses genes que são mais suscetíveis junto a esse tipo de agente de seleção, eles devem tender a diminuir na população, e as pessoas que sobrevivem aumentam as frequências gênicas na população, tá certo? Então, essa é uma das possibilidades que nós temos aí para trabalhar de importância da variação genética. A gente também pode trabalhar, por exemplo, de novo, pensando aí no recorte temporal, imagine que as nossas duas populações aqui, a população que tem variação e a população que não tem variação, e elas começam a se espalhar, tá certo? Pelo continente ou pelo ambiente onde elas estão ali, ocupam uma grande variação, tá certo? De modo que a gente vai ter mais ou menos uma distribuição homogênea.
Pronto. O que pode acontecer é que, ao ampliarmos essa distribuição geográfica da espécie, nós podemos levar aí a ter condições ambientais diferentes num ambiente e no outro, tá certo? E isso pode levar à seleção de genótipos que sejam mais adaptados a sobreviver num ambiente do que no outro. Então, veja, na nossa população de cima aqui, eu teria um genótipo que é mais apto a viver na região norte e o outro genótipo que é mais apto a viver na região sul. Com o passar do tempo, o que tende a acontecer é que os menos aptos deixam menos descendentes até que eles meio que desaparecem da população. Isso pode levar a uma divergência populacional, a formação de novas espécies e tudo mais. Enquanto numa população sem variação nenhuma, uma delas sobreviveria e a outra simplesmente deixaria de existir. Tá certo? Isso aí são só exemplos, a gente podia ficar brincando com esses exemplos a manhã toda aqui. Mas acho que já fiz o meu ponto da importância da variabilidade genética, né? Agora, muito bom, Tiago. Você está falando de importância de variação genética e tudo mais. Agora, como é que eu vou fazer a determinação da estrutura genética de uma população? Para começar, eu queria que a gente trabalhasse aqui agora com dois conceitos. Esses conceitos a gente vai falar com uma frequência muito alta agora, né? Então, assim, vamos lá. São os conceitos de frequências genotípicas e frequências gênicas ou alélicas. Vocês vão ouvir os dois por aí. Eu falo muito frequência gênica, tá? Mas não, vocês vão ouvir bastante frequências alélicas também. Por frequências genotípicas, eu quero que vocês entendam que são as proporções dos diferentes genótipos para um determinado locus em uma população, certo? Então, veja lá, quantos genótipos eu tenho numa população se eu levar em consideração aquele locus que eu estou estudando. Isso em proporção, tá certo? E por frequências gênicas, eu quero que vocês entendam que é a proporção dos diferentes alelos num determinado locus em uma população. Então, lembra aqueles conceitinhos de genótipo, alelo, gene e tudo mais, eles têm que estar muito claros na cabeça de vocês agora, tá bom? Vamos pensar num exemplo aqui. Suponha que esta é a minha população, tá certo? Muito bom. Vamos fazer, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, agora abram aí o chat de vocês, porque eu queria que vocês me ajudassem aqui, que a gente fizesse um cálculo simples de frequências genotípicas. Vamos lá. Para começar, quantos genótipos eu tenho nessa população? Me ajuda. Enzo, hoje você está assistindo aula aqui na nossa turma, ajuda. Quantos genótipos? Paloma, você é a próxima, prepara. Tem gente de fora hoje, gente, assistindo nossa aula. Enzo, não foge. Ó, vamos lá. Se eu pegar aqui, então, os nossos genótipos, quantos genótipos eu vou ter? Veja, eu vou ter os meus indivíduos que são azão-azão, correto? Eu vou ter os meus indivíduos que são azão-azinho, e eu vou ter, perfeito, mano, os meus indivíduos que são azinho-azinho. Percebam? Então temos aqui três genótipos diferentes. Ótimo, o passo 1 está feito. Você identificou quantos genótipos nós temos na população. Agora, com qual frequência eles aparecem aqui? Frequência, obviamente vocês sabem, é uma coisa relativa ao todo, tá certo? Então, se eu for contar, eu tenho 12 indivíduos nessa população, perceba? E aí, quando eu for fazer o meu cálculo, uma coisa muito simples, eu tenho que a minha frequência do genótipo azão-azão, ela é 4 dozeavos ou 1/3. A minha frequência do genótipo azão-azinho, 3 dozeavos ou 1/4. E a minha frequência genotípica para azinho-azinho, 5 dozeavos. Tá certo? Tranquilo? Então, aqui,
Com base nisso, eu já começo a ter uma ideia de como os meus genótipos estão distribuídos em proporções, tá? Um segundo passo que a gente pode ter aqui é o seguinte: quais seriam as minhas frequências gênicas nessa população? Quantos alelos eu tenho nessa população? Me ajudem. Vamos lá. Quantos alelos eu teria nessa população aqui? Então, dois alelos é diferente, mas se eu somar todos os alelos que estão nos indivíduos, quantos eu tenho? 24. Vocês percebem? Ó, então veja. Por quê? Esse camarada aqui, ó, ele tem dois alelos azão. Esse aqui tem um. Oh, meu Deus, cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Aqui. Esse aqui tem um. Esse tem dois azinhos, tá certo? Então veja. O total, se todos os indivíduos são diploides, a gente tem 24 alelos rodando nessa população. Se eu for contar, então, eu vou ter quantos? Vou contar o azão primeiro, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alelos azão e 13 alelos azinho, tá certo? Então, a minha frequência gênica, se eu fizer a divisão aqui, acho que vai dar 0,46 e 0,54, é alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, eu fiz a conta ontem à noite, mas não. É só para vocês entenderem como é que a gente faz o cálculo das frequências alélicas aqui, tá certo? Ou seja, o que eu vou encontrar, essas são as frequências genotípicas que eu estou observando, e essas são as frequências gênicas que eu estou observando na minha população. Você pode dividir para te facilitar os cálculos mais para frente, tá bom? Mas aqui é só para a gente entender como está contando. Você pode fazer outros tipos de parâmetros para fazer essas análises? Claro que pode. Quando a gente trabalha em genética de populações, a gente vai ter uma gama enorme de diferentes parâmetros para a gente fazer uma análise. Por exemplo, nesse caso, quantos alelos eu tenho por locus? Quantas formas diferentes eu tenho nesse locus? No nosso caso aqui, duas formas, tá certo? Azão e azinho. Mas a gente pode pegar, eu posso pegar para vocês agora já de bate-pronto, um exemplo onde a gente teria mais de duas formas, o sistema ABO, tá certo? Que a gente tem um alelo IA, IB e Izinho. Então, só no nosso alelo, na nossa sistema ABO, a gente teria três alelos diferentes, tá? A gente pode, por exemplo, observar a proporção de heterozigotos na nossa população. Então, heterozigosidade observada é o quê? O número de indivíduos heterozigotos dividido pelo total, que no nosso caso, 3 em 12, que dá 0,25. Tá? Então, tem uma série de outros parâmetros que a gente vai conversar um pouquinho na aula de segunda-feira, mas só para vocês terem em mente que a gente pode expandir isso bastante. Tá? Tudo bem até aqui? Quando a gente brinca aqui com as nossas populações. Silêncio no chat. Vou assumir que sim. Samanta, obrigado. Ó, então o que que acontece? Veja lá. Esse exemplinho que eu estou dando é só para vocês entenderem da onde vêm os números, tá certo? O que a gente vai fazer agora é o seguinte: vamos determinar a estrutura genética de uma população, mas agora eu vou dar para vocês ela de uma forma diferente. Por que que eu te mostrei indivíduo por indivíduo e qual era o genótipo de cada um, tá certo? Agora eu vou te dar um dado de uma forma diferente. Vamos imaginar, pensando aqui em frequências genotípicas e frequências gênicas, o cálculo disso para uma população de rosas, tá certo? Quando a gente pensa nessa população de rosas aqui, e importante que essa população seja diploide, tá bom? Lembra que planta é complicado, tem planta que gosta de ser tetraploide, blá blá blá, que vamos trabalhar com uma população diploide, tá certo? De modo que as plantas que têm o genótipo R1 apresentam o fenótipo branco, tá certo?
As plantas que têm o genótipo errão, errinho, apresentam o fenótipo rosa. É uma rosa rosa. E as plantas que apresentam o errão, errão, apresentam o fenótipo vermelho. Tá bom? Quando a gente pegar agora, então, suponha que nessa nossa plantação que está aqui na foto, eu tenho os seguintes números. Eu tenho 200 rosas brancas, 500 rosas rosa e 300 rosas vermelhas. Tá bem? Muito bom. Como é que eu vou fazer agora o cálculo das minhas frequências genotípicas, por exemplo? Primeira coisa, o total aqui de indivíduos é 1.000 flores, tá certo? Porque lembrem-se que quando a gente está falando de frequência, a gente está falando de quantidades relativas ao todo. Então, você sempre tem que ter em mente o quanto o tamanho da sua população para você ver a frequência. Então, a primeira coisa é somar todos os indivíduos, então 1.000 flores, tá certo? Ora, se eu for calcular as minhas frequências genotípicas aqui, ô, gente, desculpa de novo. É complicado. E pior que esses caras estão me ligando para me vender coisa. É um inferno. Vamos lá. Frequências genotípicas. É, no nosso caso aqui, está muito simples. Cada fenótipo está me representando um genótipo, tá certo? Então, veja. Se eu for pegar a minha frequência genotípica, qual que é a frequência do genótipo R1R1? 200 em 1.000, tá certo? Ou 0,2. Se eu for pegar a minha frequência do meu genótipo errão, errinho, é 500 em 1.000, ou seja, 0,5 errão, errinho, e o que me sobra aqui é que o meu errão, errão é 300 sobre 1.000, ou 0,3. Essas são as frequências observadas dos meus genótipos, tá certo? Como é que eu sei? Porque lembra, daqui a pouco a gente vai. Quando eu começo a falar de coisa observada, vocês já começam a lembrar de que quadrado, tá certo? Como é que eu sei, então? Porque daqui a pouco eu vou falar para você quanto é que é a frequência esperada, né? Veja, então, a minha frequência observada, eu fui lá e contei. Beleza? Tá ótimo. Então, assim, na contagem, está feito a minha frequência genotípica. Tá bem? O próximo passo agora é a gente calcular as frequências gênicas. Ora, se eu tenho, então, essa composição genética dos meus indivíduos, você concorda comigo que nesses 200 indivíduos R1, R1, eu tenho 400 genes R1, tá certo? Nos meus aqui 500 R1, R1, eu tenho 500 R1, 500 R1. E nos meus 300 R1, R1, eu tenho logo 600 alelos R1. Tudo bem? Se eu fizer a soma disso, eu tenho 2.000 alelos, beleza? Então, agora, para fazer o cálculo das frequências gênicas, basta eu somar e dividir pelo todo. Como é que isso vai funcionar? Eu tenho 400 R, no meu mouse, 400 R mais 500 R, me dando 900 alelos R, sobre 2.000. Isso vai me dar 0,45 ou 45% de frequência dos meus alelos R. E aí, 1.100, tá certo? 500 mais 600, dividido por 2.000, 0,55 R. É ROM. Perfeito? Então, agora, além das minhas frequências genotípicas que eu tinha lá, agora eu tenho o cálculo das minhas frequências gênicas, as minhas frequências alélicas. Tá certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Ó, imagina agora que eu tenho essa cara aí, ó. Pega duas populações de sapos, tá certo? E eu vou fazer o cálculo aqui. Eu tenho 100 indivíduos que são Gzão, Gzão, 160 indivíduos que são Gzão, Gzinho, e 140 indivíduos que são Gzinho, Gzinho. 2 minutos,
Calculem para mim frequências genotípicas e frequências gênicas dessa população. Vamos lá. Pega o lápis. Se diverte aí. Paloma, prepara aí que você que vai responder a próxima. O Enzo fugiu, ó. Eu falei o nome dele e ele foi embora. Café? Pronto? Podemos? Paloma, tô brincando, tá? Ó, vamos lá. Se a gente for fazer o cálculo, então, aqui das minhas frequências genotípicas nessa população, é aquilo que a gente fez no slide anterior, tá certo? Um cálculo de quantidades. Perfeito, perfeito, Manu. De quantidades relativas aqui. Então, veja, se eu for trabalhar com as quantidades com as quantidades relativas, como é que vai funcionar? A minha frequência aqui é 100 sobre 400, tá certo? O total, somando 100 mais 160 mais 140, eu tenho 400 indivíduos, tá certo? Então, de genótipos, Gzão, eu vou ter 100 sobre 400, ou 1/4, ou 0,25, tá certo? Eu vou ter 160 dividido por 400, que vai me dar 0,4 a frequência genotípica de Gzão Gzinho, tá certo? E eu tenho 140 sobre 400 da minha a frequência de Gzinho Gzinho, que se eu fizer a conta aí vai dar 0,35 ou 35%. Beleza? Perfeito. Vamos fazer o cálculo agora da minha frequência gênica. Minha frequência gênica, eu vou ensinar vocês a fazer dois jeitos o cálculo, tá certo? O cálculo mais simples vai ser cadê meu mouse? 200 Gzão mais 160 aqui, que vai me dar 360 sobre 800, tá certo? Ou seja, a frequência gênica do meu indivíduo Gzão, do meu alelo Gzão, é de 0,45 ou 45%, e a minha do meu Gzinho, ela é 440 dividido por 800, que vai dar 0,55, tá bom? Existe ainda uma segunda maneira de você fazer o cálculo da sua frequência gênica, tá bom? Que é como? Veja, quando eu pegar aqui o meu indivíduo, os meus indivíduos Gzão, eles vão produzir somente um tipo de gameta, tá certo? Que é o Gzão. E se eu chamar isso, então, de 25%. Na minha população aqui, o que, que vai acontecer nos meus indivíduos heterozigotos? Metade dos gametas que eles vão produzir vão ser Gzão. Metade dos gametas que eles vão produzir, da outra metade, vai ser de Gzinho, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Pegar esse 0,4 e dividir na metade. 0,4 dividido por 2, que vai me dar 0,2. E a mesma coisa para o outro lado, 0,4 dividido por 2, que vai me dar 0,2. E aqui eu vou ter o 0,35 do Gzinho normal, beleza? O que eu posso fazer agora? Simplesmente somar. Veja, 0,2 mais 0,35, chego aqui no meu 0,55. E 0,25 mais 0,2, eu tenho aqui o meu 0,45. Tá bom?
Então, você pode ou somar pelos alelos, ou pegar a frequência dos indivíduos heterozigotos, dividir por 2 e jogar metade para cada alelo, tá bom? Qualquer um dos dois jeitos é válido. E ainda, a gente pode, então, fazer, né, somando, duplicando o número de genes e dividindo pelo total, duplicando o número de alelos e somando pelo total na população. Tá bom? Ficou claro as duas maneiras da gente fazer esse cálculo? Acho que sim, né? Ele é relativamente simples, tá? Bom, beleza. Pensando nisso, pessoal, a gente tem agora Porque, beleza, Thiago, tá lindo, bonitão. Já sei calcular a frequência gênica, já sei calcular a frequência genotípica. O que que isso quer dizer? Como que eu te digo se essa população está sofrendo algum tipo de seleção natural, se ela está sofrendo efeitos de migração? Com quem que eu comparo isso? E aí que vem um conceito, pessoal, chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tem ainda, se vocês olharem alguns livros novos, tem um terceiro nome aí que é o Castle, que dizem que é um dos caras que também propôs essa teoria, tá? Independentemente. Mas como é que vai funcionar? É o seguinte, veja, se a gente estiver trabalhando com uma população onde os acasalamentos são ao acaso, tá certo? Sem você ter nenhuma preferência de acasalamento, as frequências gênicas e genotípicas, elas tendem a permanecer constantes ao longo das gerações, tá? Isso também se você tiver aí na ausência de fatores evolutivos. Então, você não pode ter seleção, você não pode ter migração, você não pode ter mutação, tá? Mas a ideia aqui é, então, que ao longo do tempo, se você tiver esses acasalamentos ao acaso, você atinge uma determinada frequência genotípica e ela vai se manter para sempre até que alguma força cause algum distúrbio nessa população, tá bem? Essa aqui é a cartinha que eles escrevem. Esse aqui é o Weinberg, um alemão, e esse é o Hardy, um inglês, tá bom? Eu acho até que parece aqui o Paul McCartney quando era novinho. Mas vamos lá. O que ele escreve aqui? Eles são matemáticos, tá certo? Eles escrevem uma carta muito simples, explicando como que matematicamente a gente pode descrever a frequência de dominantes, de homozigotos dominantes, heterozigotos e homozigotos recessivos numa população, se a gente tiver esses acasalamentos ao acaso. Então vamos lá. Como é que fica aqui a cartinha? Essa é a cartinha do Hard, tá? Ele manda para Science. Era tão fácil publicar na Science naquela época, hoje em dia é tão difícil. Vamos lá. Ó. Ao editor da Science. Estou relutante em me intrometer numa discussão de assuntos nos quais eu não tenho experiência ou conhecimento. E eu deveria esperar que o ponto muito simples que eu desejo fazer fosse familiar aos biólogos. Está chamando o biólogo de burro, tá certo? Mas tudo bem, vamos lá. De qualquer maneira, alguns comentários do Sr. Andy Yuli, para quem o Sr. R. C. Punet chamou minha atenção, sugerem que isso vale a pena ser feito. Ou seja, confirmou que o biólogo é burro e não sabe fazer conta. Vamos lá. Suponho que azão-azinho é um par de caracteres mendelianos, azão sendo o dominante, e que, em qualquer dada geração, o número de dominantes puros azão-azão, heterozigoto azão-azinho e recessivos puros azinho-azinho é de P2QR. Finalmente, suponho que os números são consideravelmente grandes, então o acasalamento pode ser considerado como aleatório, que os sexos são homogeneamente distribuídos pelas três variedades e que eles são igualmente férteis. É a história da, né, tudo mundo ideal. Vamos lá. Aí eles notam. Um pouco de matemática, do tipo tabela de multiplicação, é suficiente para mostrar que na próxima geração os números serão de p mais q ao quadrado, 2pq, mais
2P mais Q mais R, QR ao quadrado. Ou de P1, 2Q1, R1, digamos. Viu? A questão interessante é em que circunstâncias essa distribuição será a mesma que era na geração anterior. Ora, é fácil ver que a condição para isso é Q quadrado igual a PR. Percebe? E já que Q menos 1 ao quadrado é igual a P menos 1 R menos 1, quaisquer sejam os valores de P, Q e R, a distribuição irá, em qualquer caso, continuar estável depois da segunda geração. Entenderam o raciocínio? Não? Nem eu. Vamos traduzir? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Trabalhando aqui, é o seguinte. Quando a gente trabalha, agora eu vou traduzir para o biologuês, tá bom? Vamos lá. Quando a gente trabalha com uma população, ela tem que assumir algumas condições para que ela possa entrar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? Então vamos lá. A primeira condição é que ela é infinitamente grande. Infinitamente grande é um termo altamente relativo, tá certo? Mas então vamos assumir que estamos trabalhando com uma população grande. Essa população necessariamente precisa realizar reprodução assexuada e todos os indivíduos se têm acasalamento aleatório. Você não tem nenhuma preferência. Você não pode gostar mais do cabelo assim, do cabelo assado, do olho de tal cor. Não pode, tá? Tem que ser ao acaso. Toda a sua população é diploide. O número... Sim, por reprodução sexuada, tá? O número de fêmeas e machos é igual na população. Todos os casais são férteis e todos deixam o mesmo número de filhos. Ainda, essa população não sofre efeito de seleção natural, não tem mutação e não tem nenhuma migração. Qual que é essa? Que população é essa? Me digam um lugar onde a gente vai achar essa população. Vai, chuta aí. Não tem? Difícil, né? Tá bom. Ô, Thiago, então, velho, você tá falando, você me botou esse slide, leu esse monte de bobeira. Vem, fala esse monte de bobeira. Para que eu vou estudar essa porcaria desse equilíbrio de Hardy-Weinberg? Conta para mim. Veja, o equilíbrio é uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg é justamente o que vai me dar o parâmetro de comparação. Se a minha população fosse ideal, ela estaria assim. Existe população ideal? Não. A gente até vai ver que tem casos em que isso acontece, tá? Mas assim, no geral, se a gente for pensar os indivíduos como um todo, pensando no conjunto de características, isso não acontece, tá certo? Então, é um parâmetro de comparação para eu falar assim, olha, tá diferente. Então, o que pode estar acontecendo aqui que está forçando a minha população a estar neste estado e não naquele que seria o ideal? Então, aí eu consigo fazer um parâmetro, ter um parâmetro para eu poder fazer minhas comparações. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer uma formulaçãozinha matemática aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos considerar que eu estou trabalhando com um único locus gênico, tá certo? Que eu tenho só 2 alelos nesse locus. E aí eu vou chamar de Pzinho a frequência do azão e de Qzinho a frequência do azinho, tá certo? Bom, se eu tenho só 2 alelos na população, você concorda comigo que a soma da frequência dos dois, ela tem que ser 100%, tá certo? Que seja lá 99% e 1%. A soma dos dois tem que dar 100%. Eu não tenho mais nenhuma possibilidade. Tudo bem? Tudo bom. Então, o que vai acontecer?
Se eu fizer os dois lados aqui elevados ao quadrado, como propõe lá na cartinha o Hard, o que a gente tem aqui? Que a expansão desse binômio vai me dar essa linha aí. P quadrado, 2pq mais q quadrado igual a 1. Só que agora, enquanto aqui, nesse pedaço... Cadê meu mouse? Aqui. Enquanto nesse pedaço a gente está somando as frequências gênicas, aqui eu vou ter o quê? Que esse p ao quadrado é a probabilidade de que um indivíduo que tenha o alelo pesão, de um alelo pesão, azão, encontrar com um alelo azão. Então, se eu elevar esse valor ao quadrado, eu tenho aqui uma proporção esperada do genótipo azão-azão. Tá certo? A mesma coisa para cá, o 2pq representa os nossos indivíduos heterozigotos e o q quadrado representa os nossos indivíduos homozigotos recessivos. E, de novo, se essas são as únicas combinações genotípicas que eu tenho, a soma das frequências genotípicas de azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, tem que me dar 100%. Tá certo? Deu para compreender isso aqui? O que a gente está tirando de cada uma dessas letrinhas? Bom, vamos dar seguimento, então. Essa formulação, ela é de tal maneira que me permite fazer o seguinte gráfico. Veja, se eu tiver aqui, ao longo desse eixo, as variações de P e Q, de 0 a 1 e de 1 a 0, eu consigo estimar a frequência dos genótipos na minha população de acordo com esse gráfico. Então, veja, se eu tiver 0 de frequência do Pzão e 1 do Pzinho e 1 do Qzinho, sendo que o Qzinho é o azinho, tá vendo? 1 elevado ao quadrado é 1. 100% dos meus indivíduos vão ser azinho. 0% vão ser azão. Agora, conforme a frequência de indivíduos do alelo azão começa a aumentar, diminui os homozigotos recessivos e aumentam os heterozigotos. Só que os heterozigotos, veja aqui, eles têm sempre uma frequência máxima de meio, tá certo? Porque eles vão atingir essa frequência aqui quando eu tiver os dois alelos a 50%. 50% vezes 50% é 25%, vezes 2 é 50%. É o máximo que a gente vai ter de indivíduos heterozigotos aqui, com mais 25% de cada um dos outros dois genótipos. Tá certo? Então, dá para a gente fazer essa estimativa pela curva. Vamos fazer um exemplo? Bom, vamos calcular um exemplo para vocês verem? Vamos lá. Pega aqui esses três genótipos que nós temos. Azão, no nosso, vamos continuar com esse exemplo do azão, do azão e do azinho. Então, eu tenho azão, azinho. Quando eu conto a frequência desses organismos, a frequência desses genótipos, eu vou encontrar a seguinte, que eu tenho 0,4 a frequência de azão, 0,4 a frequência de azão-azinho e 0,2 a frequência de azinho-azinho. Beleza? Então, veja, começando a dissecar, isso vai ser equivalente, aqui são os nossos genótipos, e essas são as nossas frequências genotípicas. Beleza? Se eu tiver, então, azão, mais metade de azão-azinho, eu vou ter a frequência do meu alelo azão. Azinho, mais metade de azão, eu vou ter a frequência do meu alelo azinho, que vão ser 0,6 nesse caso, tá certo? Veja, 0,4 mais metade disso aqui é 0,6, e aqui 0,2 mais 0,2, 0,4, tá bom? E se eu somar as frequências aqui dos meus alelos, eu vou ter uma coisa que é 1, tá certo? Muito bem. Lembrando lá do meu P mais Q igual a 1. Ora, se eu fizer aquele desenvolvimento do binômio, o que eu vou encontrar agora, aqui nas minhas frequências gênicas, é que após uma geração, com os acasalamentos acontecendo ao acaso, né? Lembra que a gente tem que ter os acasalamentos ao acaso para poder continuar aqui. O que vai acontecer? Eu posso aplicar aquela minha formulazinha. E isso vai gerar o quê? Que
0,6 ao quadrado. Aqui, 0,6 ao quadrado é 0,36. 2pq é 0,4 vezes 0,2 vezes 0,6, que é 0,24 vezes 2, que é 0,48, 0,4 ao quadrado, que vai me dar 0,16. Nessas, então, seriam as frequências esperadas da minha população, no caso ela estivesse em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá certo? Então, aqui as minhas frequências observadas, aqui as minhas frequências esperadas. Tá certo? Muito bom. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Tá tranquilo. Feito isso, eu vou dar um exemplo real para vocês. Esse é um exemplo que eu tirei do livro do Bernardo Begelman de Bioestatística, que está relacionado com o nosso tipo sanguíneo, aquele sistema MN. Vocês se lembram do sistema MN, certo? E neste caso, o sistema sanguíneo é uma coisa interessante para a gente fazer. A tipagem sanguínea é uma coisa interessante para a gente fazer esse tipo de teste, porque é o seguinte, veja, qual que é a condição para a gente ter os acasalamentos, a população ser pandítica? Os acasalamentos precisam acontecer ao acaso, tá certo? Você não chega na balada e fala para a pessoa, oi, qual que é seu tipo sanguíneo? Essa é uma cantada meio ruim, você não deve, né? Não dá muito certo. Então, o que, que acontece? Com relação ao sistema sanguíneo, a tipagem sanguínea, os acasalamentos são ao acaso. Perfeito? Concorda comigo? A não ser que alguém tenha essa cantada. Assim, nem é cantada, né, velho? É uma puxada de conversa muito ruim, inclusive. Então, o tipo de acasalamento aqui, com relação à tipagem sanguínea, ele é ao acaso. Tá certo? Então vamos lá. Nessa tipagem sanguínea, em que nós temos dois tipos codominantes aí, o M e o N, tá certo? Nós vamos ter esses genótipos. Ó, quem é do tipo M é MM, quem é do tipo MN é MN, o genótipo, e quem é do tipo N, NN. E se eu for fazer a soma aqui, eu vou ter, depois de tipar, eu tenho 1.788 pessoas do tipo M, 3.038 do tipo MN e 1.302 do tipo N. Tá certo? Então, vai, me ajudem. Qual é a frequência gênica desses alelos na minha população? A frequência gênica do M, a frequência gênica do N. Vamos lá, calculem aí para mim. Eu quero no 0, tralalá, tá? Vou até tomar mais café. Não tem a máquina de café não, tá, gente? É uma garrafa térmica aqui. Ela que é minha fonte de combustível diária. Podemos? Vamos lá. Ó. Então, vamos fazer essa conta simples aqui. Se eu quiser saber a frequência gênica dessas populações, desses alelos, então, do M e do N, primeira coisa que eu tenho que saber aqui para vocês é qual é o número total de indivíduos que eu estou trabalhando. Lembre-se que aqui sempre é uma coisa relativa. Então, no total, se eu somar essas três quantidades aí, eu vou ter 6.128 indivíduos, tá certo? E aí, o que eu vou fazer? MM mais metade de MN. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Peguei 3.038, dividi por 2, que vai dar 1.519, tá certo? E aí somei 1.788 mais
5.519 vai dar 3.307, né? E aqui 2.821. Se eu dividir cada um desses valores por 6.128, eu vou ter que a minha frequência gênica de eles só estão me ligando nesse grau porque eles estão querendo me vender coisa. Imagina se eu estivesse devendo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, se eu pegar essa quantidade aqui e dividir pelo total, eu vou ter que a minha frequência gênica de M é 0,5395 e a minha frequência gênica de N é 0,4605. Tá certo? Muito bem. Guardem esses valores aí. Como é que eu vou saber agora se essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg ou não? Tocou um sininho, né? A gente já conversou de frequência observada, de frequência esperada, a gente vai cair no Q quadrado. A gente não tem como fugir dessa brincadeira. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira pergunta. A minha amostra que eu estou trabalhando, ela é representativa da população? Deixa eu voltar aqui. 6.128 pessoas é uma amostra de um tamanho razoável, certo? Então, beleza. Se a sua amostra é representativa da população, você tem todos os tipos de genótipos possíveis naquela população. Já calculou frequências gênicas, já calculou as frequências genotípicas. Agora é só você fazer o cálculo final dos valores observados, dos valores esperados e fazer um teste de significância. Tá bom? O famoso Q quadrado. Como é que a gente vai fazer o Q quadrado? Vamos pegar o nosso exemplinho aqui. Suponha que eu tenha aqui 80 indivíduos que são azão-azão, numa população de 1.000 indivíduos, tá certo? 80 deles são azão-azão, 440 azão-azinho e 480 azinho-azinho. Eu vou fazer aqui, então, eu vou ter que a frequência do meu azão eu já estou pulando alguns passos da conta, tá? 80 dividido por 1.000 é 0,08, 440 dividido por 1.000 é 0,44. Então, 0,08 mais metade de 0,44, que é 0,22, vai me dar 0,3, tá? Se eu só tenho esses dois alelos na população, um jeito fácil de você calcular o Azinho é fazer 1 menos P, que vai dar 0,7. Tá certo? Raciocínio aí deu para compreender de onde eu tirei ele, né? Bom, feito isso, então, qual é o próximo passo? Vamos pegar agora e calcular quais seriam os valores esperados no caso da minha população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Como que isso seria? Eu vou simplesmente pegar aquele valor que eu calculei aqui, o 0,3 e o 0,7, e vou fazer lá o P quadrado, 2PQ aqui quadrado. Como é que isso vai ser? Então, eu vou ter que a minha frequência de indivíduos azão-azão no P quadrado vai ter que ser de 0,09, o 2PQ, que seriam os indivíduos heterozigotos, 0,42, e o Q quadrado, que seriam os homozigotos recessivos, 0,49. Tá certo? Se eu jogar isso, multiplicar esses valores por 1.000, logo eu vou ter que eu esperaria que a minha população tivesse 90 indivíduos azão-azão, 420 indivíduos azão-azinho, 490 indivíduos azinho-azinho. Tá certo? Então, veja, aqui eu tenho os valores observados, isso é importante. O valor observado é aquele que você contou, tá certo? Os valores esperados é o que você calculou com base se a população tivesse em equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá bom? E aí, para chegar nesses valores esperados, você precisa calcular frequências gênicas, genotípicas e multiplicar pelo tamanho da população. Quando você for fazer o seu teste de quadrado aqui, você precisa fazer ele com o número de indivíduos, tá certo? Não faça com as frequências gênicas. Se você trabalhar com as frequências gênicas 0,8, 0,9, 0,42, 0,44, ele sempre vai dar significativo, tá? Então, traduza esses valores, por mais discrepantes que eles sejam, tá bom? Traduza esses valores para números reais de indivíduos e o próximo passo agora é fazer o cálculo do seu Q quadrado. Então, vamos lá. Tenho 3 classes.
aqui os números de indivíduos observados de indivíduos, então 80, 440, 480. Os esperados são os que eu calculei, 90, 420, 490, a diferença entre eles, eleva ao quadrado, e aí divide pelo observado, e você vai ter aqui, então, os quadrados parciais de cada classe, 1,1, 0,95, 0,2, que vai te dar, então, um quadrado total de 2,26. Vai lá na tabela. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o número de classes menos 1. Temos 3 classes, então o meu quadrado crítico é... Mouse volta. Aqui. É 5,90. Desculpa, voltar, me ligaram de novo. É 5,99 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Se ele é 2,26, o meu quadrado crítico era 5,99, eu estimo, então, que, nesse caso, a minha população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tudo bem? Simplesinho fazer o cálculo, né? Não mudou muita coisa. Vamos voltar para o nosso exemplo, então? O que acontece aqui? A gente tinha essa população com essas frequências gênicas, né? Então, se eu for fazer aqui, o que eu vou ter? Que, elevando o 0,5395 ao quadrado, eu vou ter 0,2911, 2pq vai me dar 0,4968, e o q quadrado vai me dar 0,2121. Se eu multiplicar essas frequências pelo número total de indivíduos, que é 6.129, eu vou ter que, eu espero ter aqui nesta população 1.784 indivíduos, 1.784,2 indivíduos que sejam LMM, 3.044,8 MN e 1.300 NN. Reparem como esses valores aqui, ó, são muito parecidos com esses valores aqui. Se eu fizer o cálculo desse aqui quadrado, depois vocês podem fazer para treinar aí, eu sei que vocês não têm mais prova de estatística, mas vocês podem usar aqui genética, a gente vai usar isso aqui. Vocês vão achar que o Q quadrado o valor desse quadrado desse teste, ele é 0,0223, tá bom? Ou seja, é um Q quadrado extremamente baixo, a gente tem aquele Q quadrado crítico de 5,99, ou seja, por mais que seja... Lembra quando a gente falou lá atrás das condições para a população estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg? Aqui a gente já mostra que o simples acasalamento, não sendo ao acaso, porque taxas de mutação são muito baixas, tá certo? Aqui você não tem, até onde a gente sabe, não tem nenhum tipo de seleção natural atuando nesses tipos sanguíneos, tá? Só o fato, então, de você ter os acasalamentos acontecendo ao acaso, já levam para algumas características isoladas ao equilíbrio de Hardy-Weinberg da sua população, tá bom? E aí vocês podem brincar depois de fazer o Q quadrado aí. A Nath está dizendo aqui que tem mais uma parte ainda. Meus pêsames. Eu tenho trauma eu gosto de estatística, mas eu tenho trauma até hoje, tá? Vamos lá. E por fim, então, pessoal, vamos brincar um pouquinho com esses números. Então pensa aqui, ó. Porque até agora eu estou te dando coisas simples, números de indivíduos e tudo mais. Mas eu posso fazer testes invertidos, ó. Veja. Sabendo que a incidência de fenilcetonúria em uma população é de um indivíduo a cada 10.000 indivíduos, é possível calcular a frequência desse alelo mutante? Não é? Sabe? Então, o que a gente sabe de fenilcetonúria? Que ela é uma doença, que ela é causada por um gene recessivo que só se manifesta, então, quando você é homozigoto recessivo, tá certo? Muito bem. Se é esse o caso, eu estou te dando a frequência populacional do seu indivíduo heterozigoto recessivo. Você não concorda comigo? Homozigoto recessivo, veja, é 1 em 10.000, ou 0,0001. Então, o seu Q quadrado, nesse caso, é isso, ó.
0,0001. Se você tirar a raiz disso, logo você vai achar que a frequência do seu alelo mutante que causa a fenilcetonúria, ela é de 1%, tá certo? Agora, se a gente levar em consideração que esse alelo ele tem uma frequência de 1%, com qual frequência as pessoas, por exemplo, portadoras dessa doença se encontram na população? Conta simples do nosso teorema aqui da genética de populações, tá certo? Supondo que esses acasalamentos são ao acaso, a gente tem o quê? Que se eu tiver, quem são os portadores? Os portadores são os indivíduos heterozigotos, tá certo? Ou 2pq. Se eu tenho o Q, que é 0,01, eu tenho o P. P é 0,99. Vocês concordam comigo? Logo, se eu quiser saber a quantidade de indivíduos portadores, 2pq vai ser 0,019, ou mais ou menos 2% da minha população, que é prevista como sendo portadores heterozigotos desta mutação. Perfeito? Quer expandir um pouquinho mais? Quer casar isso aqui com a genética do Mendel? Vamos lá. Se eu tenho 2% da população prevista como sendo indivíduos portadores dessa mutação, com qual frequência esses indivíduos, supondo os acasalamentos ao acaso, com qual frequência esses indivíduos vão se encontrar na população? Dois por cento vezes 2%. Perfeito? Concorda comigo? É a chance deles se encontrarem se isso for ao acaso. Então, o que eu vou ter é uma frequência de 4 acasalamentos a cada 10 mil. Ô, Tiago, peraí, velho. Você está falando que a incidência da fenilcetonúria é 1 a cada 10 mil, agora você está falando que os acasalamentos são 4 a cada 10 mil. Como é que funciona isso? Ora, se os meus indivíduos são heterozigotos, eles são portadores, lembra que eu vou ter um azão-azinho cruzando com um azão-azinho. Então, se eu for pegar, qual é a proporção da prole que vai nascer de azinho-azinho? Um quarto nasce azão-azão, metade nasce azão-azinho e um quarto nasce azinho-azinho. Um quarto de 4 a cada 10 mil é 1 a cada 10 mil. Voltamos para aquele nosso número inicial. Tá bom? Então, esse tipo de raciocínio ele pode ser utilizado para várias linhas de pensamento aí para chegar nos números finais. Tudo bem? Tá claro essa maracutaia que a gente fez aqui? Por fim, pessoal, só para finalizar, a gente também pode trabalhar, que até agora a gente está trabalhando só com 2 alelos, tá certo? O azão e o azinho, o N e o N, né? Como isso fica, por exemplo, se eu estiver trabalhando um gene que tem alelos múltiplos? Vamos dar um exemplo simples do sistema ABO. O que a gente vai fazer, então, é que a gente vai ter que expandir aquele binômio para uma expressão multinomial de acordo com a quantidade de alelos que você vai ter. Pega aqui o sistema ABO que tem 3 alelos. O que eu vou fazer? Eu tenho, então, IA, IB e Izinho, tá certo? Eu tenho mais algum alelo aqui? Não. Então, eu vou dar uma denominação para cada um. Como é que vai funcionar? P, Q e R. Você concorda comigo? Porque agora eu tenho que somar os 3 para dar 100%, sendo que P quadrado pode ser o IA, Q quadrado pode ser o IB e o R ao quadrado pode ser o... Desculpa, P pode ser o IA, Q pode ser o IB e o R pode ser o Izinho. E as combinações deles, elas vão responder por essa expansão do binômio aqui, que vai ser como? Simples assim, ó. Quem são os indivíduos azão? IA, do tipo A. IA, que é o P quadrado, e A e O, que é o PR. E os indivíduos do tipo B, IB, que é o Q quadrado, IB e O, que é o 2QR. O indivíduo AB é a frequência com que eles se encontram, é o 2PQ. E o indivíduo O é a frequência com que esses dois se encontram, que é o R quadrado. Percebe?
como é relativamente simples você fazer isso, e aqui nós estamos lidando com 3 alelos. Quando eu estou trabalhando com as minhas abelhas e lá com os meus alelos de locus de microsatélite, tem locus que tem 10, 12, 15 alelos. Como é que eu faço essa conta? Simples. 15 variáveis, elevo tudo ao quadrado e somo as minhas frequências. Tá bom? E calculo as minhas frequências aí. Eu faço no braço? Óbvio que não. Eu jogo o genótipo deles no softwarezinho, chamo Structure, ele é uma maravilha, ele devolve tudo para mim. Lindo, maravilhoso. Tá certo? Bom, pessoal, dúvidas? Vamos lá. Essa é a base para a gente trabalhar a próxima aula. Todo mundo compreendeu aqui como é que você faz, o que é uma população em equilíbrio, para que serve, como você calcula, como você vê os valores esperados e observados, tudo certo? Acabou. Hoje a aula acabou, tá? Ó, deixa eu interromper aqui então. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para segunda-feira, a gente vai trabalhar um pouquinho com fatores evolutivos. Então, porque até agora, veja, todos os meus genótipos têm a mesma chance de sobreviver, todos os meus indivíduos têm a mesma chance de acasalar, todos os meus indivíduos deixam o mesmo número de descendentes, tá certo? É aquela população mais ou menos idealizada, tá? Na segunda-feira, a gente vai trabalhar um pouquinho com como as forças evolutivas que acontecem o tempo todo na natureza vão afetar esse equilíbrio de Hardy-Weinberg e como que isso vai mexer com as frequências genotípicas e gênicas da minha população ao longo de X gerações, que a gente vai brincar aqui. Tudo bem? Então, vou parar de gravar.